Oi, eu sou Daniela Torres, sou psicóloga jurídica, atuo nessa especialidade há muitos anos e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a atual conjuntura, como que está a psicologia jurídica no Brasil hoje, a partir da minha percepção, a partir do que eu tenho feito, ocupando vários espaços em que existem psicólogos jurídicos, advogados, também na minha prática profissional, o que que eu observo da tendência dessa especialidade no Brasil hoje. A primeira coisa que eu percebo um aumento muito grande das demandas direcionadas à psicologia a partir da justiça. Então a gente tem que novas leis têm sido publicadas e nelas às vezes tratam diretamente, trazem expressamente a necessidade de intervenção, de atuação do psicólogo junto à justiça. Lembrando que a psicologia especialmente, né, assim, se consolida enquanto uma área de auxiliar do juízo a partir de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela marca a entrada dos psicólogos, principalmente nesse trabalho que hoje é amplamente realizado dentro dos tribunais de justiça de todo o país. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu, de lá para cá muita coisa mudou, de lá para cá a psicologia também passou a ser chamada a atuar nos processos de vara de família, principalmente nas questões litigiosas. Nós tivemos a guarda, né, primeiramente ali das varas de família, definição de guarda, quem era dentre os genitores quando estavam em processo de separação, quem dentre eles era o mais apto a exercer a guarda de crianças. Isso tudo foi se modificando dentro da sociedade. A lei também acompanhou essa mudança com a maior participação dos pais nos cuidados com os filhos e tentando equilibrar um pouco essa situação, instituiu-se a guarda compartilhada, né, tentando trazer a maior responsabilidade para ambos os genitores, para que eles possam compartilhar as responsabilidades. Ainda restam algumas questões nessa seara, assim, em relação à questão da convivência, como equilibrar a convivência entre os pais separados, e que equilíbrio seria esse? Também me pergunto, né? Talvez equilibrar seria principalmente olhar para a principal necessidade dos filhos, né? E nem tanto dos adultos. Esse é um viés importante que está sempre sendo falado, aproveitando esse gancho, de que as decisões que têm a ver com as crianças e adolescentes sejam tomadas em função dos seus melhores interesses. Essa é a regra, esse é um princípio que deve ser seguido, mas nem sempre a gente vê que é o que acontece, né? Os adultos ainda acabam trazendo muito mais as suas necessidades, seus interesses aos processos do que realmente os interesses e necessidades das crianças. E é nesse ponto que o psicólogo entra, né, numa função muito importante, que é ouvir e identificar, a partir do seu trabalho, do seu estudo, o que, que realmente vai atender às necessidades e os interesses das crianças. E isso, muitas vezes, gente, frustra o adulto, que talvez queira algo diferente daquilo que a gente identificou junto da criança. E essas frustrações desses adultos, pai ou mãe ou avós, quem quer que seja, acabam respingando ali contra o profissional, né? Porque vão questionar, vão acusar esse profissional de ter sido parcial, dele não ter feito um bom trabalho. E eu entendo que isso tudo, esse tipo de questionamento, em alguma medida, né, gente, na medida do bom senso, na medida do razoável, faz parte das discussões jurídicas, faz parte desse contexto jurídico em que a psicologia se insere, porque é um contexto contencioso, né? Um contexto contencioso, fica até estranho de falar, mas assim, o que eu quero dizer é que na justiça o que está sendo feito é uma disputa e a gente acaba sendo levado enquanto profissional também para essa querela ali que está sendo decidida e infelizmente isso às vezes desqualifica até o trabalho do profissional, o que eu oriento com quem eu trabalho, as pessoas que eu supervisiono, a não se deixarem também se ferir mais do que o necessário, porque a gente realmente quer entregar um bom trabalho e é ruim a gente ter um feedback, uma não compreensão de que você atingiu ali os objetivos, que, como eu falei, é encontrar junto da criança e do adolescente o que seria o melhor interesse para ela e sugerir, apresentar isso para o juiz, né? Mas faz parte do jogo,
sabe, faz parte do jogo que os advogados, promotores, juízes deem a sua opinião, analisem esse laudo, esse documento, relatório ou laudo psicológico que nós apresentamos. Ele vai para isso, para ser realmente analisado, para ser colocado em questionamento, para ser colocado em pauta, né? Mas ali vai a sua opinião técnica. Então, assim, eu valorizo muito um trabalho bem feito, independente do que dirão dele. É assim que eu aprendi a me posicionar frente a essas situações, em relação ao meu trabalho, ao trabalho que eu entrego, e é assim que eu oriento os profissionais que atuam nessa área a fazerem também. Mas voltando um pouco, né, na questão do propósito desse vídeo, que é falar um pouco desse momento atual que a psicologia jurídica está vivendo. Como eu comecei falando para vocês, a gente vê um aumento cada vez maior da demanda pelo profissional psicólogo dentro da justiça. Só que, por outro lado, a gente não vê uma ampliação das equipes. Então, hoje nós temos no Brasil, todo o Brasil, porque eu tenho contato com psicólogos de vários tribunais, uma sobrecarga muito grande. São equipes que estão extremamente sobrecarregadas, com muitos processos, com cobranças, as equipes tentando dar o melhor mesmo do seu trabalho, se organizando para fazer um trabalho bem feito. Eu acho que isso é muito importante, porque entendendo a complexidade desse trabalho, entendendo a importância desse trabalho e a responsabilidade inerente a ele, não dá para fazer avaliações psicológicas, estudos psicológicos, como se fizesse uma coleta de relato, de depoimento, porque não se trata disso, não é uma transcrição pura e simples da entrevista, ou ainda que fosse, né, são tantos casos que talvez nem isso fosse possível, mas não, requer todo um planejamento, um trabalho de atendimento, de pensar sobre aquilo que a gente atendeu, refletir, voltar na bibliografia, elaborar um relatório, elaborar um laudo, atender quantas vezes for necessário, fazer as visitas que forem necessárias. Então, são vários procedimentos, né? E que não há profissionais servidores públicos em número suficiente para atender uma altíssima demanda hoje no Brasil. E com isso, a Justiça tem começado a chamar os profissionais, né? Criou-se ali o banco de peritos, que onde não tem apenas psicólogos, né? Existem assistentes sociais, contadores, engenheiros de diversas áreas. Então, vários profissionais se cadastram ali e quando o juiz precisa, isso está no Código de Processo Civil, quando ele precisa de uma informação mais técnica que ele não possui, então ele nomeia um perito, porque o perito vai fazer essa análise, esse estudo de uma área específica para auxiliar o juiz na tomada de decisão que ele vier a tomar, que está sendo demandado para ele dentro do processo judicial. No caso de psicólogos, existe a possibilidade de você se cadastrar num banco de peritos, nos tribunais estaduais, também em alguns federais, e o juiz pode então vir a te nomear para você fazer uma perícia. Essa modalidade de trabalho da psicologia jurídica dentro dos tribunais, a partir do banco de peritos, na maioria das comarcas ainda é incipiente, ainda está começando, encontra uma certa resistência por parte dos magistrados, talvez até dos servidores também, por um receio, e eu concordo que tem a ver um pouco com isso, de mais uma vez um sucateamento da profissão, uma desvalorização da profissão, porque na verdade a gente precisaria realmente era ampliar as equipes efetivas, porque nós temos a experiência de trabalho, concursados novos também, o fato deles poderem ser imparciais, dessa ser a atividade profissional principal deles, também permite que eles tenham uma melhor capacitação, o que não acontece às vezes com o perito, que não vai ser, em geral, né, a atividade principal dele, por exemplo. E então tem crescido esse tipo de oportunidade. Os concursos ainda acontecem, tá, gente? É importante falar isso, que eles ainda estão acontecendo, por mais que em menor número, por mais que não sejam, né, como a gente precisa, mas eles estão acontecendo também. Agora, uma coisa que eu quero trazer também, que é muito importante para a gente ter conhecimento, é que o processo de judicialização, que é essa crescente
demanda a justiça em várias questões, várias situações hoje são levadas, né, a esse terceiro, que é o juiz, que é a justiça para definir contendas pessoais, contendas até profissionais também. Cada vez mais a justiça tem crescido aí a sua inserção dentro da sociedade, a sua atuação dentro da sociedade por um efeito de uma demanda cada vez mais crescente. E isso não nos deixa de fora. Psicólogos que trabalhamos também na justiça, mas também os que estão fora. Então, assim, a gente também está sujeito a essas regras do jogo e essa ampliação da judicialização. E o que isso significa? Significa que cada vez mais nós temos que ter muita responsabilidade no nosso trabalho. Isso implica em ter mais cuidado ainda com o trabalho que a gente realiza. E isso implica que a gente também está sujeito a uma lógica adversarial, que é reinante dentro da seara da justiça, né, nesse campo, e que também pode ser que comece a acontecer e contaminar, inclusive, os profissionais da mesma categoria. Do que eu estou falando? É que existem psicólogos dentro da área jurídica que têm um entendimento do seu trabalho, trabalham de uma forma, e outros trabalham de outra forma. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre isso depois. Mas às vezes não há um respeito suficiente. E isso acontece também entre assistentes técnicos e peritos. Então, quando a gente pensa que a gente está tendo uma ampliação da atuação de psicólogos junto à justiça, tanto como peritos, também como assistentes técnicos, eu vou depois fazer um vídeo também separando o que cada um, né, dizendo um pouco dessas funções. Mas quando não há um respeito mútuo, um reconhecimento da importância do papel de cada um dentro de uma disputa judicial, para quem é o perito psicólogo, qual a função dele, quem é o assistente técnico psicólogo, qual a função dele nesse processo. Sem essa compreensão e o respeito pelo colega, a gente acaba caindo realmente, a gente repetindo uma lógica adversarial. Então, eu oriento que os profissionais que desejam atuar nessa área, que é uma área em expansão, que estudem, que se capacitem. Hoje nós temos também, complementando, né, qual que é o momento atual que nós temos da psicologia jurídica. Hoje nós temos muitas publicações, hoje nós temos muita pesquisa, cresceu muito a quantidade de professores, livros, né, dessa área, profissionais com experiência prática e que também foram para a academia estudar, produzir conhecimento mesmo a partir dessa prática e sistematizar isso em obras muito importantes para o nosso trabalho e que merecem ser estudadas. Existem muitas pesquisas, então existem artigos científicos muito importantes e eu oriento que tenha cada vez mais capacitação e conhecimento para fazer um trabalho muito bem feito e que nunca se perca de vista o lugar ético, o lugar cuidadoso, tanto com os colegas quanto com as partes que a gente atende. Isso é muito importante. Nem sempre, infelizmente, é o que a gente encontra na prática. Muitas vezes por falta de conhecimento, capacitação e compreensão do que realmente a psicologia jurídica e cada um desses papéis, né, dentro do judiciário deve exercer, né? Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Volto logo mais com outros vídeos, que só dessa conversa que eu já tive outras ideias para trazer. E para eu saber que vocês estão gostando, que está sendo bacana, se inscreve no meu canal, compartilha com quem você achar que pode se interessar também. E a gente segue junto, tá bom? Tchau, tchau.